A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 11, do versículo 47 a 54. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, Jesus continua o seu caminho para Jerusalém, onde lá, que é considerada a sua cidade, ele vai encontrar rejeição e desprezo. Mas Jesus fala e continua aqui no Evangelho de hoje uma série de acusações contra os grupos que dirigiam a lei dos judeus, as interpretações e as aplicações. Jesus usa aqui nesse texto de hoje uma forma literária que a gente chama invectiva, que é justamente caracterizada pela expressão ai de vós. Quando a gente usa esse termo, ai de vós, é muito forte. Os profetas, eles justamente falaram sempre em nome de Deus e alertavam as diversas situações em todos os tempos que eles pregaram a palavra do Senhor, frente às diversas situações dos homens. E os fariseus, esse grupo aqui que está se colocando contra o ensinamento de Jesus, eles pretendem ser herdeiros dos profetas do passado, e por isso que constroem seus túmulos. E Jesus aproveita para dizer
que essa ação que eles estão fazendo, esses monumentos, para justamente recordar a passagem dos antigos profetas que denunciaram toda forma de descrença, de injustiça, de perseguição, de morte, eles agora estão construindo os túmulos para homenageá-los. Aí Jesus diz que isso é um testemunho contra eles, pois assim eles estão comprovando que seus pais mataram os profetas. E outra investida aqui de Jesus sobre os fariseus, grupos religiosos segregados da sociedade, porque se consideravam perfeitos, donos da lei, porque interpretavam. Então Jesus aqui diz que eles querem controlar a ciência, o saber. E esse controle, para Jesus, é uma forma de violência contra o povo pobre e simples. Não sei se a gente está observando que existe alguma coisa nos tempos de hoje, pelo mundo afora. Os sábios, aqueles que se dizem sábios, querendo controlar, não é? E a vida das pessoas, os posicionamentos, a inteligência, o estudo, as atitudes, os comportamentos, as decisões, as opções. Então criam mecanismos que se fundamentam numa ciência que eles mesmos interpretam. E com isso, eles demonstram e se transformam em autossuficientes, especialmente se não for partilhado e posto a serviço da vida. E justamente os fariseus veneram os profetas do passado, mas não querem reconhecer Jesus como o verdadeiro profeta que durante 2000 anos o povo da lei de Deus esperava o cumprimento das promessas de Deus. Então Jesus, subindo para Jerusalém, a partir desse momento ele vai começar a ser perseguido e vai chegar a ser condenado, vai ser pregado na cruz, do mesmo jeito que aconteceu com os outros profetas que vieram antes de Jesus. Por exemplo, João Batista, que foi aquele que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi degolado pelo poder de Herodes. Então, meus irmãos, vamos, através dessa reflexão, vamos entender os fatos de hoje. O que está acontecendo hoje, o que nós estamos vendo, só pode ser entendido se nós nos deixarmos iluminar por esses acontecimentos do passado e que estão nas Sagradas Escrituras e que Jesus veio para desvendar, tirar o véu que está nos nossos olhos cegando e que as pessoas estão vendo, estão olhando, mas não estão vendo, estão escutando, mas não estão ouvindo. Então, porque não querem, elas se fecham em si mesmas, na sua própria sabedoria. O que é que a gente quer? Que Deus inspire os ministros de hoje da igreja para que sejam simples, para que sejam acolhedores e para que sejam homens sábios, solícitos e façam uma caridade ao povo de Deus que marcha sem defesa, sem alguém que use a sua voz. Portanto, nesse sentido, nós podemos refletir o Evangelho de Deus. Rezemos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo ministério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir
São Lucas capítulo 11, do versículo 47 a 54. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.